Olá, eu sou Fernanda Marinella, presidente da OAB Alagoas e estamos aqui hoje para mais um OAB Cidadania, programa emitido pela TV Cidadã do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Nosso programa de hoje vai falar um pouquinho sobre endividamento. Quais as preocupações que as pessoas precisam ter quando compram no cartão de crédito? E ainda, qual é a saída para não se comprometer e nem comprometer o orçamento da família? Será que comprar à vista é a solução? Vamos verificar quais os dados da Federação do Comércio no que diz respeito ao endividamento em Alagoas. Veja a reportagem. Nas vitrines é possível encontrar descontos de 50% e até 70%. Tem também promoção para pagar 3 e levar 4. Aí não tem jeito, o consumidor para, analisa e fica tentado a comprar. Mas e se mesmo em tempos de crise não tiver como resistir à tentação? Você compra à vista ou no cartão de crédito? Cláudia trabalha como caixa, mexe com dinheiro todos os dias. Estava passeando no centro de Maceió, viu uma dessas promoções, analisou e logo decidiu levar o ventilador para casa para combater o calor. Ela comprou à vista e justificou a decisão. Prefiro comprar à vista. Mas tem cartão de crédito? Tenho. Por que essa preferência? Quando chegar no final do mês, eu sei que eu já paguei. Quem faz opção pelas compras no cartão de crédito precisa tomar muito cuidado. Isso porque a FEComércio realizou uma pesquisa de endividamento e inadimplência em dezembro, apontando que 60% da população de Maceió está endividada e 27,5% comprou, mas não conseguiu pagar as contas. Foi o que aconteceu com a fisioterapeuta Samara. Acostumada a optar pelo cartão de crédito, ela acabou com o nome sujo no Serasa. Para sair do cadastro negativo, ela precisou pedir ajuda. Cheguei a ter 7 cartões de crédito, usava todos, até um momento que eu não tinha condições de pagar nem o mínimo de um deles, que era um limite bem alto. E aí eu me vi louca, né? E recorri a meus familiares, a minha mãe, a minha avó. E aí foi quando eu consegui realmente quitá-lo. Quando eu peguei o empréstimo com os familiares, não precisei pagar juros, tive essa sorte, esse benefício. E aí consegui me ver livre disso, mas foi um período muito ruim, muito difícil, assim. A FEComércio ressalta que o cadastro dos consumidores na lista de devedores do Serasa também não é vantagem para as empresas. Por isso, muitas optam por negociações que atraiam o consumidor inadimplente a pagar os débitos. A empresa tem, de todas as formas, tentado diminuir essa inadimplência. Tem oferecido algumas linhas de algumas formas para que esse público consiga pagar. Eu digo essas formas, são desconto em juros, desconto em multa, parcelando até a pessoa dar um percentual de entrada e parcela o restante para ver se esse público sai dessa inadimplência. A nós do comércio não nos interessa público no SPC, interessa público livre para comprar, livre para assumir compromissos, novos compromissos e também honrar com esses compromissos. Esse é o objetivo nosso. Então estamos tentando, dentro do possível, conseguir que esse público volte à normalidade das compras no comércio, não só de Maceió, mas do Estado também. O presidente da FEComércio destacou que, apesar dos números revelados pela pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor em dezembro serem altos, há motivos para comemorar. Isso porque houve redução em comparação com 2015 e a expectativa para 2017 é boa, principalmente com as mudanças que foram propostas para o sistema de cartão de crédito. Vimos até com uma certa alegria essa diminuição desse público, não só do público que em 2015 foi muito maior do que os 60%. Em 2016 nós tivemos essa redução também desses valores que estão em atraso. Nós temos um público desses 60%, mais ou menos perto de 30%, dizem que estão muito endividados. Essa redução está acontecendo mês a mês. Estamos vendo isso com bons olhos, como nós dizemos aqui no linguajar do comércio. E isso é positivo para transferir para 2017 uma conta menor do que aquela que nós tivemos em 2015.
2016. O sistema de cartão de crédito vai mudar a partir de abril. O cliente sem dinheiro suficiente para pagar a fatura total do cartão poderá passar no máximo 30 dias no rotativo. Depois de um mês, o banco será obrigado a migrá-lo para um crédito parcelado a taxas mais baixas. Cada banco irá estabelecer suas regras de parcelamento do rotativo, com o emissor do cartão podendo personalizar o saldo devedor no número de parcelas que achar mais adequado para cada cliente. Isso entre outros pontos da mudança. Com o prazo máximo que o cliente pode ficar no rotativo, o Banco Central diminui o risco de a dívida de um usuário de cartão se tornar impagável. Samara não quer mais saber de facilidades. Compras agora só à vista, e ela aprendeu a planejar muito bem o que vai comprar, viu? Mobiliou apartamento sem precisar de cartão de crédito. Até fez uso dele, mas só com a certeza de que ia sair ganhando. É tudo assim, débito à vista, às vezes no crédito, para juntar milhas, né? A gente também se beneficia um pouco disso. Nós passamos um período juntando dinheiro e aí conseguimos pagar tudo à vista. Montamos os móveis, compramos eletrodomésticos. Alguns, como eu falei, usamos o benefício do crédito, mas mesmo para juntar milhas. Mas a gente tinha o dinheiro e aí passamos no crédito só para juntar as milhas. Mas foi tudo à vista, graças a Deus. Falta pouquíssima coisa para a gente completar o apartamento, né? Crédito agora só dentro do orçamento e trazendo benefício, né? Isso, créditos em 10 vezes sem juros a perder de vista nunca mais. Deus me livre. Bom, viram que a situação é bastante delicada. E para entender melhor essa situação e aconselhar os nossos consumidores, hoje nós vamos falar com dois grandes especialistas. Vamos falar primeiro com o economista Silvio Costa para orientar toda a sociedade de quais as providências tomar. E vamos falar também com Marcelo Madeiro para tratar então a respeito destes temas na seara jurídica, quais os cuidados a serem tomados. Mas, professor Silvio, economista, especialista nesta área, qual é o conselho que o senhor dá aos consumidores para evitar que o endividamento aconteça? Nós sabemos que isso é um problema que vai comprometer a própria saúde da família, o próprio relacionamento dentro de casa. Então, qual é o conselho? Qual é o cuidado? Cartão de crédito é um perigo? Cartão de crédito é um perigo imenso. A verdade é o seguinte, as pessoas não fazem o seu orçamento doméstico, né? O orçamento doméstico é a base da sustentação da família como um todo, ou seja, a família sabe quanto ganha e tem que distribuir esses recursos de forma tal que venha atender às suas necessidades. Início de ano é o momento ideal da pessoa fazer um orçamento. Nós temos os gastos com educação, com saúde, aqueles que mensalmente sempre acontecem. Tem os gastos variáveis, né? É exatamente esses gastos variáveis que as pessoas não sabem, né, projetar, que faz com que elas se tornem inadimplentes junto ao comércio. Eu acho que a primeira dica, professor, é, na verdade, não gastar mais do que ganha, né? Esse Claro. é o primeiro cuidado. Então, se a pessoa já começa o orçamento do mês gastando mais do que ganha, como que essas variáveis vão se encaixar dentro do recurso que ela recebe, não é? Então, acho que primeira dica fundamental, você não pode se planejar acima do que você ganha. É preciso que todas as suas despesas se encaixem na sua receita e ainda deixando folga para aquilo que é surpresa, né? Que nós não temos como planejar. Então, a ideia é, primeiro ponto é fazer um planejamento que se encaixe dentro da sua receita com as suas despesas fixas, não é, professor? É verdade. E a questão maior é o seguinte, se você pegar um universo e perguntar quanto a pessoa ganha, normalmente a pessoa sabe quanto ganha. Agora, quanto a pessoa gasta, as pessoas não sabem quanto gasta. Tem uma prática também com relação a cartão que você falou que é terrível, né? O cartão, na verdade, é um facilitador, tá certo? Um facilitador, existe para isso. Porém, o que é que acontece? As pessoas são induzidas, entre aspas, né, a consumir em função de promoções, tá certo? Parcelamentos. Muitas vezes as pessoas passam numa loja, vê lá uma coisa, está dividido em 10 vezes, 10 para 100 reais, 10 prestações de 10 reais. 10 prestações de 10 reais não pesa na cabeça de ninguém, ou seja, 10 reais não pesa no meu orçamento. A questão é o seguinte, é o somatório dessas prestações de 10 reais. Quando você começa, aí tem 10 reais, com 20, com 80, com 30, com 40, e quando você soma, o que é que acontece? Extrapola a sua capacidade de pagamento. Então,
Esse é um dos grandes problemas. O próprio parcelamento, professor Silvio, traz esse problema, não é? Porque muitas vezes a pessoa parcela e acha que não vence. Lá em casa a gente sempre brinca, parcelar, chega, vence, vai ter que pagar, então é preciso se organizar. E as pessoas muitas vezes se esquecem que já fizeram um parcelamento anterior, Exatamente. Então vão fazendo outro. Principalmente, acho que nessas datas comemorativas, né? O Natal, o Dia das Mães, o Dia das Crianças, as pessoas são seduzidas por essas datas e acabam comprando mais do que a própria conta pode permitir. Então, isso acontece muito e acabam não tendo organização nenhuma com relação ao cartão de crédito, não é? Tem uma regra básica que eu acho importantíssima, é a seguinte. Primeiro, se você vai parcelar, tem que parcelar no menor número possível de parcela e no maior valor possível. Por quê? Eu vou comprar lá alguma coisa e custa R$ 1.500. Se eu divido isso aí em 3 parcelas de 500, aí R$ 500 pesa na minha cabeça. Ou seja, na hora que eu vou fazer outro parcelamento, outra compra, eu sei o seguinte, não, peraí, eu já estou devendo R$ 500. E esses R$ 500 fica aqui guardado na sua cabeça, não é? Então, paguei a primeira, paguei a segunda, bom, no próximo mês, o que é que vai acontecer? Eu vou eliminar esses R$ 500 e vou de novo poder ter um poder de compra maior. Ou seja, o menor número possível de parcela com a maior parcela possível. Ou seja, você vai diminuir a quantidade de parcela e ampliar o valor dessa parcela. É porque de forma essa que possa não dá para comprometer. esquecer, né? Essa não dá para esquecer. Não pode, se você né? fizer parcela de R$10, você esquece. Mas a de Não, 500 não dá para esquecer. Então a ideia, na verdade, é realmente lembrar aquilo que você está gastando em cada um desses momentos, não é, professor? Agora, vejam, se nós já temos o endividamento, o nosso consumidor já comprou demais, já estourou no cartão de crédito, eu pergunto ao advogado Marcelo Madeiro, o que fazer agora? Ele vai ter que procurar uma negociação, ele procura a empresa, ele pode ser negativado, quais os problemas e as consequências? Ele já se endividou, não fez planejamento e já estourou tudo. E agora? A empresa ela vai negativar, que é um dos meios que ela tem para induzir que o próprio consumidor pague. Ela vai tentar utilizar todos esses meios que ela possui, a própria negativação, empresas que vão fazer aquela cobrança, muitas vezes até diária, 3, 4 vezes por dia, algo que até ofende ao código quando ela perturba o seu dia a dia. Mas, enfim, ela vai tentar usar desses meios para poder receber. Agora, em contrapartida, já que você já está endividado, você vai tentar parcelar. A empresa pode parcelar? Pode. Tem problema para o parcelamento? Não, não tem problema. O que nós, consumidor, tem que tomar cuidado é saber quantas parcelas serão divididas, qual é o custo desse parcelamento. A empresa tem que informar não só a taxa de juros cobrada, como as demais taxas incluídas nessa negociação, o valor final desse pagamento, tanto para um próprio parcelamento, nesse momento que você está endividado, como para uma compra também. É obrigação da empresa informar todos esses valores que vão ser iniciais e finais. Então você tem que tomar esse cuidado. Então, nesse ponto, Marcelo, o cuidado você deve procurar a empresa para tentar negociar, a empresa também irá procurar o consumidor na tentativa de negociar, mas o consumidor precisa ficar atento quanto o que vai ser cobrado nessa negociação, com reajustes, com juros, com taxas diversas que a empresa pode cobrar nesse momento de recuperar o seu crédito. Então, é fundamental. Ela tem esse direito, né, de fazer essa cobrança, tem essa faculdade de parcelar ou não, mas a prática que nós temos hoje em dia é no próprio parcelamento, que ela também tem interesse que você volte a consumir, volte a fazer uso desse cartão. Não é interesse de ninguém que você fique inadimplente, né? Tanto a empresa Exato. quer receber, quanto quer ter o consumidor de volta. Então, é importante recuperar. Agora, fica uma dica para as empresas. A forma de cobrar tem que ser respeitado o Código do Consumidor. Isso não pode colocar o consumidor em situação constrangedora, porque senão poderá até causar uma indenização, não é isso, doutor Marcelo? Pode causar, o próprio artigo 42, ele prevê que essa cobrança também não pode ser, de certa forma, abusiva, a forma como você faz. Só que hoje em dia nós não temos muitas ações nesse sentido, inibindo as empresas dessas grandes condutas. Eu acredito muito que aí caberia uma certa atuação de alguns órgãos de fiscalização para também evitar isso. Mas hoje em dia ela pode cobrar, ele tem que efetuar esse pagamento. Ele tem sempre que procurar as informações desse crédito, quanto custa esse pagamento,
quanto custa esse débito, e aí volto para o que o professor Silvio falou, saber quanto isso vai impactar no seu próprio orçamento. Agora, doutor Marcelo, o senhor atribui a não judicialização nos abusos dessa cobrança, porque com certeza eles acontecem, mas o consumidor está numa situação delicada, porque ele já está devendo, ele está querendo um acordo, ele está precisando resolver e limpar o nome muitas vezes. Então, para ele ainda reclamar da forma como está sendo cobrado, acaba ficando bastante complicado, não é? Então, acho que muitas vezes ele é inibido a tomar qualquer tipo de providência contra esses abusos. Até o próprio judiciário, quando enxerga muitas vezes, enxerga ele como ainda está devendo. Já que está devendo, você não teria direito. Perdeu o direito porque está devendo, né? Não é o caso. O próprio CDC, ele é muito claro. Você também não pode ter abuso nesse caso. Você pode ser cobrado, sim. Deve ser cobrado, deve. É um direito da empresa. Mas a forma, os momentos que você vai ser cobrado. Hoje tem empresa que liga para sua casa às 10 horas da noite, sábado, domingo, feriado. Isso aí não pode acontecer, mas é uma prática comum. É importante que as empresas tomem cuidado, porque daqui a pouco essa moeda pode virar, não é? Então os consumidores podem começar a reclamar disso. Agora, professor Silvio, feito o parcelamento na própria empresa, renegociando essa dívida, mais uma vez fica aquela dica, né? Não faça um parcelamento que você vai esquecer depois, faça no número menor de parcelas e maior o valor, não é verdade? Acho que essa dica também vale para esse momento de negociação, não é? Vale sim. E uma coisa muito importante, que ele comentou, que é verdadeiro, porque eu conheço isso de perto, trabalho também nessa área de comércio varejista, é que as empresas, na verdade, elas querem voltar essa pessoa para o comércio, para as compras, né? Tornar ela, de novo, uma consumidora. Então, no momento da negociação, queira ou não queira, por incrível que pareça, ele que está inadimplente, ele sempre estará na vantagem dessa negociação, porque não interessa eu ter uma pessoa que está me devendo e que não vai pagar nunca, né? Tem que receber de qualquer forma. Então, é uma dica também que eu dou, né? A pessoa tem que pensar bem, não cair de primeira em qualquer oferta que seja feita para esse resgate dessa inadimplência. É porque às vezes a ansiedade para resolver esse problema é grande, então às vezes a pessoa é seduzida por essa negociação, não é, professor? E uma outra questão que eu acho que vale a pena a gente refletir. Já se endividou, já conseguiu negociar, conseguiu retirar o seu nome, não está mais negativado. Agora, qual é a dica? Esse consumidor não pode cair de novo nessa situação. Qual é a dica para o consumidor, após restaurada a sua condição financeira, o que ele deve fazer para não cair de novo e se endividar novamente? Bom, primeiro é o seguinte, ele vai ter que ter recursos para pagar esse débito, né? Então, normalmente, o que é que acontece? O banco, onde você tem a sua conta, deve ter alguma linha de crédito pessoal. Ou seja, o crédito pessoal, na verdade, é o crédito mais barato que existe. O outro crédito também, se você tem acesso, esse crédito fica vinculado ao salário, como é o... Fecha consignado. Consignado, tá certo? Mas você tem que fazer esse crédito consignado, o crédito pessoal, de forma tal que você realmente utilize para o pagamento desse débito. Porque muitas vezes as pessoas estão devendo 5 mil, aí pede 10, aí gasta os 5, gasta os outros 5, depois gasta não tudo. paga coisa nenhuma. Ou seja, se estava devendo 5, passa a dever 10. Então volta de novo a ser um provável inadimplente do mercado. Ele é um devedor quanto mais, né? Ele não tem controle. Outra regra que é muito prática, muito simples, é a questão de comprar à vista. Isso parece uma coisa difícil, mas na verdade não é. É uma coisa realmente fácil. Se você tem o seu orçamento controlado, se você puder comprar à vista, você tem primeiro um poder de barganha muito grande em relação a preço. Isso em qualquer circunstância. Não adianta. Você chega na loja e muitas vezes você diz, eu quero comprar, quanto é a vista? Não, é o mesmo preço parcelado em 10 vezes. Não é. Porque parcelado em 10 vezes tem custo. Não, e parcelado em 10 vezes, você esquece que comprou, não entra de novo naquele ciclo, não, né? Não, eu estou falando em relação ao preço mesmo. O preço da mercadoria. R$1.500. Não, eu quero comprar à vista. Não, é o mesmo preço. Não é o mesmo preço. Se você pega e diz que quer comprar à vista, o vendedor já sabe que você tem poder de compra. Você está com dinheiro para comprar à vista. E se ele diz que não diminui esse preço, simplesmente você deixar para ele, vou ali em outra loja. E de repente ele vai chamar o gerente e vai jogar um preço mais baixo para você comprar realmente à vista. E isso comprar à vista, você pode fazer isso facilmente. O problema nosso é que nós não temos a prática da poupança. Não é? Eu vejo muitas vezes a pessoa ganha pouco, tudo bem, ganha o salário mínimo. E é controladazinha. Mas quando chega no final do mês, aí sobrou lá R$30. R$30 é uma porcaria.
Vou gastar Aí no o que final ele de faz? semana. Vai gastar com qualquer coisa. E, na verdade, se você pegar R$30 em um ano, né, você tem R$360. E muitas vezes é o dinheiro que você precisa para consertar uma geladeira, alguma coisa que está fora do seu planejamento. Então você vive organizadozinho dentro do seu salário. Mas na hora que surge um imprevisto, é exatamente esse imprevisto que faz você sair daquela condição Na verdade, de é tranquilidade, guardar o dinheiro entendeu? para o imprevisto e não esperar o imprevisto chegar para se endividar. É, independente, está lá guardado esse dinheiro, né? Poupança, queira ou não queira, ainda é uma boa saída para você ter uma certa tranquilidade para esses imprevistos que possam acontecer. E, inclusive, para comprar. Mas se você sabe que vai comprar alguma coisa que vai custar R$1.000, você guarda R$100 todo mês, e quando você chega lá que o preço é 1.000 e você está comprando à vista com dinheiro na mão, você não vai comprar por 1.000, você vai comprar por 900, vai comprar por 800, E ou coisa hoje, na parecida. verdade, o comércio acaba se utilizando dessas situações, até a própria propaganda, né? Se você passa nas lojas hoje, você vê, não está o valor do produto, está, na verdade, o valor da parcela, né? Aí, bem pequenininho o número de parcelas. Então, muitos consumidores não prestam atenção em quantas parcelas estão pagando aquela mercadoria. Então, muitas vezes, o valor fica acima do que aquele que realmente vale aquele bem. Então, é preciso tomar cuidado com relação a isso, não é? Então, Marcelo, em termos de legislação, existe alguma responsabilização para a empresa que diz respeito a essas regras na relação de consumo, que cobra acima das taxas? Existe uma penalidade a ser aplicada para a empresa que diz respeito a essas regras? Hoje, os órgãos de defesa, muito mais o próprio PROCON, tem essa capacidade de fazer essa fiscalização e quando encontrar alguma conduta dessa forma, ele aplicar essas regras, essas normas que estão lá no artigo 39, artigo 40 do próprio CDC. Mas uma coisa que você falou que é muito interessante é esse chamamento do próprio consumidor para a loja. Coloca um preço baixo, coloca em parcelas. Muitas vezes ele coloca até um produto que ele não tem, ou que ele tem um ou dois, coloca um preço baixo, mas o que ele quer mesmo é que você entre na loja. E ao entrar na loja você não vai achar aquele produto porque já vendeu, porque já não existe mais, mas existem outros produtos. Isso também é uma prática já investigada pelo PROCON, já também combatida. Muitos órgãos já caem nessa própria fiscalização. Era muito comum algumas empresas fazer campanhas nacionais, por exemplo, de fogão, a um preço muito baixo. Mandava para Maceió 2 fogões com preço baixo. Mas ele queria que você fosse na loja para ver outros produtos. Sabe lá o que vai acontecer, lá, né? Exatamente. Então, o próprio PROCON e o próprio Ministério Público, eles têm essa capacidade de chegar na loja e pedir, cadê o próprio fogão? Cadê esse produto? Não tem por quê? Acabou, não deu tempo. Enfim, então essa fiscalização esses órgãos tem que ser feita e de forma muito efetiva para poder inibir essas próprias condutas. Agora, doutor Marcelo, há de convir que quando a gente diz acabou, mas porque já vendeu, até para provar quantos elementos, quantos bens daquele se tinha, até a fiscalização disso, né? Porque a desculpa da loja é, não, já vendi tudo, agora de manhã mesmo já acabou tudo, não sobrou mais nada, você chega lá à tarde, já não tem mais nada, né? Então isso acontece e a comprovação dessa conduta, ela é um pouco complicada. Muitas vezes o consumidor não consegue elementos para provar, mas é importante que o consumidor tenha a consciência de que deve denunciar, deve chamar o Ministério Público, deve chamar o PROCON para que tome as providências quando esse tipo de conduta se apresentar. Nesses casos, eu acho que cabe muito mais aos órgãos, tanto o PROCON como o Ministério Público, tomar a primeira iniciativa. Se ele sabe que vai ter essa propaganda, vai ter essa queima de estoque, que é muito anunciada. Nós sabemos que sempre é muito anunciada. Nada impede que os órgãos, já no primeiro momento da loja abrir, eles entrem na loja. E aí procurem aqueles produtos, façam essa fiscalização. Porque, como você muito bem disse, quando o nosso consumidor reclama que os órgãos chegam, é muito mais fácil para a loja se desvencilhar dessa fiscalização. Quando você faz preventiva, é muito melhor, muito mais prático e aí tem o próprio objetivo. Pois é, então vamos chamar os órgãos para poder realizar esse controle com mais agilidade, né? Para trazer melhores resultados. Mas, professor Silvio, qual a sua palavra final? Não quero me endividar, quero ser uma pessoa organizada e pagar tudo em dia. Gosto de comprar à vista. Qual é a dica para o consumidor que está nessa condição? Bom, eu acho que a dica é a seguinte. Primeiro, fazer o seu orçamento familiar, né? O seu planejamento familiar. Muitas vezes até esse planejamento familiar é passar para os familiares, para os filhos, né? Muitas vezes você passa para os seus filhos uma condição que você não tem, não é? E hoje, com a convivência
dessa criançada em escola, aí fica exigindo tênis de R$500, não sei o que, isso, aquilo, outro, e você vai lá forçado a comprar aquilo para o seu filho estar inserido dentro do contexto. Quando, na verdade, seria muito mais educativo se você chegasse e falasse, olha, meu filho, isso aí eu vou lhe dar um tênis, mas não vai ser esse aí, porque o seu pai não está podendo agora, tem outras prioridades. Isso é uma coisa que precisa ser feito, né? E hoje, realmente, você vê famílias aí que vivem extremamente endividadas, né? Até com a aparência de pessoas ricas, mas no fundo vive gastando para manter uma aparência falsa, fora da realidade. Segundo, é sempre comprar, se possível, à vista. Terceiro, fazer aquela poupança que eu falei, guardar alguma coisa, tá? Para ter uma reserva técnica para um imprevisto que possa ocorrer. Quarto, nunca, por hipótese nenhuma, utilizar cheque especial. Não é? Cartão de crédito, se compra para pagar parcelado, tem que pagar a parcela, ou se compra para pagar de uma vez, tem que pagar a parcela completa de uma vez, porque se deixa para pagar no outro mês, ou seja, você vai pagar R$1.000, não tem, aí vai pagar 300, no outro mês o valor que vem relativamente é o mesmo da primeira parcela. Então isso não pode acontecer. E finalmente é ter a consciência, né? Saber quanto ganha e quanto pode gastar. Qual a sua capacidade realmente de compra e de endividamento. Fazer essa continha. Nunca você pode ter endividamento que supere a casa dos 70%. Esse endividamento de 70%, no contexto como um todo, não é? Se tudo que você tem, que você gasta, representa 70% do seu salário, com certeza você é uma pessoa que está fadada, né, a entrar num rolo compressor de inadimplência. Bom, então essas são as sugestões, não pode se endividar, não pode comprometer a sua receita. E o mais importante é ser sincero dentro de casa. Essa transparência com o seu próprio orçamento e com os seus familiares, para que tudo isso seja efetivado no seu dia a dia. Então essas eram as dicas fundamentais. Eu gostaria de agradecer aqui os nossos profissionais da área, o economista Silvio Costa, o Dr. Marcelo Madeira, advogado que atua nessa área do consumidor. Agradecer muito a presença dos senhores e nós vamos para o nosso intervalo e até já.